20 de julho. Procure pela minha face e encontrará tudo aquilo que vem procurando. Seu desejo mais profundo é desenvolver uma relação íntima comigo. Sei disso porque eu criei para me desejar. Não se sinta culpado por reservar algum tempo para permanecer tranquilamente na minha presença. Você está simplesmente respondendo ao convite da divindade que existe dentro de você. Eu o fiz à minha imagem e escondi o paraíso no seu coração. Seu anseio por mim é uma forma de saudade, um desejo por sua morada verdadeira no céu. Não tenha medo de ser diferente das outras pessoas. O caminho que eu chamei para seguir é perfeitamente adequado a você. Quanto mais alinhado você estiver com a minha liderança, mais serei capaz de desenvolver suas dádivas. Para me seguir com todo o coração, você precisa abrir mão da vontade de agradar os outros, mas sua proximidade comigo abençoará os demais ao permitir que você brilhe intensamente neste mundo de trevas. Bom, vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos e nos sentir inspirados para iniciar mais o Evangelho, né, em mais uma semana, que possamos seguir com o coração, a mente abertos para os novos ensinamentos, abertos para o amor, para o novo, sempre, que possamos sempre ter essa fome, essa sede de aprendizado, sempre no bem, na caridade, nos sentir mesmo parte desse grupo, parte desse meio, e que toda a espiritualidade amiga possa estar conosco e que essa leitura de hoje possa tocar nossos corações e que seja necessária para nós, com certeza, para o nosso aprendizado, para o nosso dia a dia, para levarmos para nós e para levarmos também para os outros, para os próximos que estão perto de nós, que possamos sempre entrar aqui tranquilos nesses minutos e sair também tranquilos e cheios desse evangelho e cheios de muito, muito aprendizado e muito amor no coração. Assim seja. Assim seja. Alguém gostaria de ler o Evangelho? Levante o dedinho. Quem? Um voluntário? Todo mundo levantou o dedo? Não? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Pode ler, Lívia? Eu posso ler, mas eu não sei se a minha internet está... leio, só não sei se a minha internet está boa, mas se vocês estão me ouvindo, que aqui deu uma travada, mas tudo bem. Vamos lá. É o capítulo 14, o primeiro item. É honrar vosso pai e vossa mãe. Lívia, você está aí? Travou? Estão me ouvindo? Agora sim.
Pode Eu colocar. mudei, a internet aqui de casa está meio lenta, eu botei no 4G. Agora eu vou. É o capítulo 14, o primeiro item, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eu posso ler? Acho que agora eu consigo falar com vocês. Bom, vou começar a leitura então. Que estranho. Vamos lá. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 18, o versículo 20. Mateus 19, versículo 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe, mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recurso que se encontra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome. Quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável, felizes ainda, quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes. Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço, contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o de que tinham necessidade. Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades e cuidados delicados que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que os sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a esses censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fossem assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus,
concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos é, ainda mais, em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Vou terminar, porque é só mais um parágrafozinho. Deus disse: honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus, à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como as crianças, dá-lhes em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso. E Deus lhes disse que viveriam nela ao longo tempo. Quer dizer, que possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-lo na vida espiritual em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele, não na terra, que recebereis a recompensa de vossas obras boas. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste, também quanto os chamam à observação do mandamento: honrai a vosso pai e vossa mãe. Não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Eu acho que a gente já tinha lido, mas não lembro de ter lido esse último parágrafo, o quarto, achei bem interessante. Bom, pai e mãe, né? Quando a gente fala de família, né? Ao mesmo tempo que é fácil, é difícil, né? Porque cada família tem o seu jeito, cada família tem a sua característica, né? Por mais que se pareçam, não são iguais. E não sei, é curioso, porque eu, por exemplo, né, como filha, eu ainda não sou mãe, né? Mas como eu sou filha, né? E eu sempre tive um relacionamento muito bom com os meus pais, de amizade mesmo. Os meus pais sempre foram os meus, assim, melhores amigos. E a nossa família sempre foi muito, muito, muito unida. A gente faz praticamente tudo agarrado. Tanto que meu esposo, depois que a gente casou, antes da gente ter casado, meu esposo chama meus pais de pai e mãe também. Então, a gente é muito, muito grudado. Então, eu sempre tive um bom relacionamento com os meus pais, mas eu sei que não é assim com todo mundo, né? Tem pessoas que têm relacionamentos muito difíceis, tem pessoas que não conversam com os seus pais, não têm um convívio, né? Por terem ideias, não sei, às vezes muito diferentes, às vezes o orgulho, né? Fala mais alto e a gente prefere se afastar. E é difícil, né? Porque somos seres humanos e, acima de tudo, além de sermos, né, seres humanos, nós somos espíritos em evolução. Então, ao mesmo tempo que aquele pai e aquela mãe estão na jornada deles evoluindo, o filho, a filha, também está na jornada deles evoluindo. Então, é claro que o conflito, às vezes, né, de ideais, de cultura, enfim, sentimentais, vai bater, entendeu? Porque todo mundo aqui, né, a gente está aqui aprendendo, né? A gente está aqui em aprendizado, a gente ainda não somos espíritos evoluídos que simplesmente perdoa tudo que nos fazem, ama absolutamente a todos que estão ao nosso redor. Isso é difícil ainda para a gente, muito difícil. Então,
em algumas situações, né, que eu vejo, hoje em dia, eu já não julgo mais, porque a gente não sabe. Família é uma coisa muito complexa. A gente não sabe o que realmente acontece, o real sentimento daquela pessoa, né? A gente não sabe o que está se passando por dentro, né? Vamos assim dizer, nos bastidores, né, daquela família. A gente sabe o que acontece e o que a gente vê, né? E foi como eu falei, uma família completamente diferente da outra. Tem umas que preferem ficar separados, cada um no seu canto, e tá tudo bem, né? É uma forma de se viver. Tem gente, assim como a minha família, que a gente fica agarrado e para a gente assim é o normal, né? Mas o que é o normal, né? O normal ele não existe, né? Existe o que faz bem para a gente. E então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Do não julgar como os outros estão vivendo, né? Como os outros preferem viver, como os outros preferem ter suas relações, né? Um com o outro. Mas o que a gente sabe aqui, né? E o que a gente vê aqui nesse texto é muito sobre o amor e sobre o respeito, né? Se a gente não consegue ter amor por aquela pessoa, né? A gente pelo menos tem que ter aquele respeito, né? Respeitar a caminhada de cada um, vamos assim dizer, né? Se eu não concordo com as coisas que o meu pai fala ou que, né? Pelo menos eu vou tentar respeitar e tá tudo bem, né? Quando eu for adulto, quando eu poder tomar as minhas próprias decisões, eu vou à vida e vou fazer minhas coisas e tá tudo bem, não tem problema. A gente não precisa ter a mesma cabeça, mas o respeito, né? Também é uma forma de caridade, também até certo ponto é uma forma de carinho. Então a gente tem que ter isso, né? Com o pai, com a mãe. Ser pai, ser mãe, eu acredito que seja uma missão muito, muito grande. Então, já pensou? É um espírito que está em aprendizagem e aí ele vem a ser um pai, vem a ser uma mãe, então vem mais uma missão aí. Então, são muitas coisas acontecendo, vamos assim dizer. Então, quando um pai e uma mãe recebem essa missão, óbvio, eles têm que agarrar, né? Tem que dar o seu melhor. Mas o filho também tem que ter o respeito, né? Tem que saber ouvir na hora de ouvir, né? E por mais que eu falei que sejam almas, sejam espíritos diferentes, né? Mas precisam conviver um com o outro, tentar conviver da melhor forma possível, né? Deixando um pouco o orgulho de lado, né? Às vezes a gente acha que somos os donos da verdade e simplesmente decide passar por cima dos outros. Isso também é muito errado. Então, assim como a gente acredita, né, que um pai e uma mãe têm essa missão, né, a gente também entende que quando uma família está junta, né, são espíritos simpáticos, né, são espíritos que passaram por alguma coisa lá no passado, em outras vidas, e que se faz necessário que eles estejam juntos, né? Então, se a gente está junto, tem um porquê, não é simplesmente, né, a cegonha jogou de qualquer jeito, né, na casa dos outros. Se nós estamos juntos é porque a gente tem uma missão, não só do pai para o filho, da mãe para o filho, mas também dos filhos para os pais, né? Tem pais que aprendem muito com seus filhos, com certeza. Não é uma via, né, de mão dupla. Então, para fazer isso dar certo, a gente tem que ter um lar ao máximo possível, baseado no respeito, no carinho mútuo, né? Se a gente não consegue, pelo menos o respeito tem que haver. E sempre manter no nosso lar é o que a gente faz aqui, né? O nome já diz, é Evangelho no Lar, é a oração, é o pensamento positivo. Se está difícil conviver com as pessoas que dividem, né, a mesma casa que a gente, é entrar em oração, pedir a Deus o entendimento, tanto para aquela pessoa quanto para a gente mesmo, né? Porque é sempre o outro que está errado, o outro que pensa diferente,
Mas e nós, né? Será que a gente também não pensa errado, não pensa diferente, né? Não deixa o orgulho atacar? Então, normalmente os outros é que são, né, que estão errados, mas a gente também tem que olhar para a gente, né, e ver até que ponto a gente está errando e acertando nessa relação. E não existem relações perfeitas, não existe relação de pai para filho perfeita, de marido para esposa perfeita, ou esposa para marido, enfim, não, qualquer relação, qualquer tipo de relação. Não existe relação perfeita, mas existe a oração, existe ouvir a pessoa que está perto da gente, né? Às vezes, meu esposo mesmo fala umas coisas que às vezes eu não concordo, né? Porque eu tenho outra perspectiva, mas eu simplesmente falo, não, eu vou ouvir o que ele está falando, e eu paro e eu escuto. Não funciona 100% das vezes, claro, porque não são as perfeitas, mas eu paro, eu vou ouvir, entendeu? Se ele está querendo me falar isso, né? Por que eu vou ser ignorante e, não quero ouvir isso, né? Enfim, eu vou parar e vou ouvir. Então, a gente tem que ser, ao mesmo tempo que a gente quer que o outro, né, seja receptivo com a gente também tem que se doar para o outro, né? Isso é família, isso é respeito. Então, acho que Jesus, né, Deus, foi um dos primeiros mandamentos, né? Estava lá com Moisés naquelas nos 10 mandamentos, né? Então, eu acho que se estava lá atrás, na época de Moisés, que se tem tempo para caramba, com certeza é muito importante esse honrar pai e mãe, né? Eu acho que não é só honrar pai e mãe, é honrar a família em si, né? Tendo respeito, tendo carinho, ouvindo, né? Antes de falar qualquer coisa, antes de levantar a voz, primeiro vamos ouvir, né? Primeiro vamos tentar entender a perspectiva do outro. É difícil, é muito difícil, mas a gente tem que sempre estar aberto, né? Da mesma forma que a gente gostaria que os outros estivessem abertos para a gente também tem que estar aberto para os outros, né? E a missão da maternidade, da paternidade é muito grande, né? Eu vou parar de falar porque eu já estourei o tempo. Gente, estou boba com a sincronicidade das coisas. No sábado, a gente leu Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Também desse capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. No domingo, a gente leu A ingratidão dos filhos e os laços de família. E aí, hoje, honrai vosso pai e vossa mãe. Quer dizer, a gente está precisando ouvir sobre esse tema, porque está toda hora caindo esse capítulo. Tem alguma coisa que a gente não está entendendo aqui, que está pedindo para a gente voltar. Ainda bem que voltou e que Lívia deu sua contribuição, foi maravilhosa, por sinal. Ela falou várias coisas que a gente não tinha falado ainda, né, do sábado e do domingo. E honrar é muito mais que respeitar e obedecer. Ai, gente, a Lívia já falou tudo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? A Luciana. Independente, né, da questão kármica que cada um traz, o pai, a mãe, né, são os portais, né? Através deles nós chegamos nesse plano. Então, só por isso a gente já precisa ser muito grato, honrar, independente das questões que viemos resolver. Então, é uma questão de você abrir, expandir esse entendimento. São eles os portais, só estamos aqui por causa deles, né? Na visão de filhos. E quando nós somos pais, somos esses portais que trazem esses espíritos também no planeta Terra. Então, é muito forte, é uma ação que nos faz pensar, que nos faz rever as nossas relações familiares e também parar de julgar as relações familiares dos outros. Cada um traz aí a sua história e realmente, Suzana, é muito sincrônico tudo isso, esse assunto está vindo toda hora para a gente, né?
Alguém gostaria de falar? Mais alguma coisa? Não? Então, vamos fazer a nossa prece final. Quem gostaria de fazer a prece final hoje? Levanta o dedinho. Neuza, sua blusa tá linda. É blusa de gatinho, né? Amei. Bom, mãe, você faz a prece final? Acho que ela travou. Gente, a internet de todo mundo tá desafiadora, hein? Queria. Vou fazer. Vamos Neuza para fechar, fazer a... vamos fechar os nossos olhos. Pensar em Jesus. Pensar nos nossos amigos espirituais que estão aqui, se beneficiando de todo esse ensinamento, de toda essa luz que a gente produz durante o nosso estudo, que a gente acaba ajudando muita gente, que a gente não está vendo, mas acabam formando vários hospitais aqui perto, para absorvendo essa energia que a gente está produzindo no plano espiritual. Obrigada, Senhor Deus, por mais um Evangelho no Lar. Obrigada por todos esses ensinamentos. Que a gente consiga levar esses ensinamentos para a nossa vida, para a nossa prática, porque a gente sabe que estudar é uma coisa, né? Viver na prática é mais desafiador, mas que a gente lembre na hora desse pouquinho que a gente estudou e consiga colocar em prática. Continue nos protegendo, nos abençoando, nos iluminando, que a gente consiga levar, através dos nossos exemplos, das nossas palavras, o Evangelho para quem estiver perto da gente. Para quem estiver perto da gente poder se beneficiar. Fluidifique as nossas águas, colocando nelas o remédio necessário para o nosso corpo ficar bem, para a nossa alma ficar bem, para a gente dormir bem. Que essa noite, quando a gente for deitar, for dormir, for descansar, que a gente consiga ir para um lugar bonito, que a gente consiga aprender mais, estudar mais no plano espiritual durante o nosso sono, que a gente sabe que isso é possível. Nos proteja, hoje, sempre. Amém. Gente, vamos tirar nossa foto. Vamos preparar. Todos lindos e maravilhosos. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Eu não venho amanhã, vou combinar com a Silvia dela mandar o link. Beijo, gente!